Estamos de volta então com o programa Código de Honra, programa do IASP com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A entrevista de hoje é com a doutora Paula Tonani, que está falando para nós sobre o empreendedorismo. A nossa pergunta, Paula, hoje para você agora, logo no segundo bloco, é que eu gostaria de falar um pouco mais sobre a proteção da confidencialidade para as empresas que estão começando. Muito bem. A confidencialidade, como já diz o próprio nome, diz respeito à proteção de informações confidenciais, não é? O Brasil tem algumas regras para a confidencialidade e quanto eu posso perpetuar ela no tempo e no espaço quando as relações jurídicas terminam. Mas o importante da gente dizer aqui agora a gente falava lá atrás que quando eu tenho que proteger a execução de uma ideia, ela não necessariamente é uma ideia nova. Às vezes é uma maneira nova de se executar uma ideia que já é antiga. Isto é o que compreende o vocábulo empreendedorismo. Quando eu falo em proteção, então, desta confidencialidade, eu não estou falando em proteção da minha ideia. Eu não estou falando em confidencialidade da minha ideia, eu estou falando em confidencialidade da execução dela. E esta confidencialidade, ela antes de ser externa, ela tem que ser interna. A primeira cautela que o empreendedor tem que ter cuidado, né? A primeira cautela, perdão, que o empreendedor precisa adotar é a cautela com as pessoas mais próximas dele. Aqueles primeiros funcionários que ele contrata, mesmo um sócio que ele tem logo no início do negócio, que eventualmente pode sair no meio do caminho. Isso é o que a gente chama de proteger a confidencialidade internamente. São as cláusulas que a gente coloca de restrição de divulgação, ainda que de exclusividade, entre as pessoas envolvidas na execução da ideia dentro do núcleo da empresa, seja como empregado, seja como sócio. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com a proteção da confidencialidade externamente. Então, vamos imaginar que eu contrato lá o desenvolvimento de um aplicativo, contrato o desenvolvimento de um site para poder veicular o meu negócio, a execução da minha ideia. Eu também tenho que ter cautela que essas pessoas que vão conhecer lá a minha missão, meus valores, muitas vezes a minha plataforma de acesso restrito de um cliente, eu preciso também me assegurar que essas pessoas guardem confidencialidade de como eu estou executando a minha ideia. A gente costuma separar o joio do trigo dizendo que as regras de proteção da confidencialidade internamente, elas logicamente que podem perdurar enquanto essa relação jurídica existir por 2 anos após, e as externas da mesma maneira. E a escolha do objeto social da empresa. Quais são as decorrências da escolha do objeto social da empresa? Puxa, eu gostaria de antes de discorrer com vocábulos jurídicos, até por conta da pessoa que nos assiste, eu gostaria muito de dar um exemplo. Nós ajudamos na abertura de um aplicativo para marcação de consultas, né? E essas pessoas vieram para mim, o negócio já estava embrionário, o contador já tinha feito contrato social, já tinham lá optado pelo Simples, eu já tinha lá um negócio minimamente iniciado. E você sabe por que eles me procuraram? Eles foram tentar contratar o primeiro funcionário para o negócio e descobriram que o piso da categoria era 3.000 e poucos reais. O que eles fizeram? Eles pegaram um objeto social muito próximo de uma operadora de plano de saúde e incluíram dentro de um negócio que seria um aplicativo. Quando foram contratar um funcionário, o piso salarial era astronômico para o tamanho deles. E aí eles resolveram procurar o advogado. Então, o que eu quero dizer com esse meu exemplo? As pessoas, elas escolhem o contrato, o seu objeto social, sem tomar cuidado qual é o regime tributário que ele vai impor, sem tomar cuidado qual é o piso da categoria que ele vai exigir. A gente precisa entender nesse início do ato de empreender que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Claro. O que eu quero dizer com isso? Quando eu escolho o meu objeto,
quando eu escolho o endereço da minha empresa, eu tenho que entender que aquilo vai ser determinante, por exemplo, se eu vou poder ser optante pelo simples, se eu vou poder estar perto ou não do lucro presumido, se eu vou ter uma base territorial para efeito sindical muito alargada, com pisos salariais ou com regras que muitas vezes eu não consigo compreender. Talvez isso para o operador do direito seja muito básico, mas quando a gente fala para aquele empreendedor que está iniciando, isso é de extrema relevância, não é? Paula, você falou no início do nosso programa sobre a questão da reforma trabalhista e o ato de empreender. Sim. Qual a relação, né, do ato de empreender com essa nova reforma trabalhista? O que os empresários, ou os novos empresários, os empreendedores iniciantes precisam ter de cuidado? É uma pergunta muito difícil, extremamente difícil. Eu me lembro quando a gente começou a conversar, que eu pautei todo o meu discurso na segurança jurídica, na necessidade de segurança jurídica, pauto muitas vezes o meu discurso na necessidade de enxergar a floresta e não a árvore. E aí, quando as pessoas me perguntam de reforma trabalhista, como é que a gente faz para conciliar a reforma trabalhista com o ato de empreender, principalmente considerando que a gente ainda não tem decisões dos tribunais assentadas, ela é muito nova. O maior problema que a gente tem enfrentado no último ano é a distinção entre os conteúdos das convenções coletivas de cada categoria e propriamente a reforma trabalhista. Muitas vezes os dizeres do conteúdo da reforma trabalhista, ele não está em acordância com os dizeres, por exemplo, da Convenção Coletiva de Trabalho. Um exemplo típico é o banco de horas, a construção do banco de horas. Outro exemplo é o valor do PLR e se eu preciso aprová-lo junto ao sindicato de categoria ou não. Enfim, eu tenho alguns temas pontuais que o teor da reforma trabalhista muitas vezes colide com o da convenção coletiva. Essa é uma orientação pessoal que eu tenho dado, existem alguns colegas que talvez vão num caminho diferente. Eu sempre tenho dito às pessoas que me procuram que, por favor, não modifiquem as condições de trabalho do seu colaborador, né? Eu não tenho como ter redutibilidade salarial, eu não tenho como, por exemplo, aumentar a quantidade de horas de trabalho de um colaborador sem dar remuneração específica, não é? Então, a orientação para aquelas empresas que já existiam antes da reforma trabalhista é que não prejudiquem as condições de trabalho, não é? É que as mantenham no tempo e no espaço, escolhendo se vão seguir a convenção coletiva ou a reforma trabalhista. Eu não posso modificar as condições de trabalho de um colaborador que já vinha prestando serviço desde então. Para as empresas que estão sendo abertas após o advento da reforma trabalhista, essas já podem ser menos conservadoras e adotar os ditames todos da reforma trabalhista na escolha das regras do contrato de trabalho. Mas tem uma preocupação ainda dentro do aspecto trabalhista que eu tenho assistido com os empreendedores dos dias de hoje, que diz respeito à quantidade de sócios dentro de uma empresa. Eu tenho assistido contratos sociais com 7 sócios, 8 sócios, 10 sócios. O que as pessoas têm feito? Elas não querem registrar um colaborador, ou porque o custo do registro é alto, ou porque não julga que vai ter investimento para aquilo. E o que elas acabam fazendo? Desculpem o verbo chulo, enfia todo mundo de sócio. Então ele pega o cara que desenvolveu o aplicativo, o cara que desenvolveu o site, o cara que desenvolveu uma tecnologia qualquer, que às vezes é algo transitório na execução da ideia a que eu me referia lá no início. E ele vai pegando todo mundo e vai enfiando de sócio. E aí a pergunta que fica é:
Você, se tiver litígio com aquela pessoa, prefere uma dissolução parcial de sociedade ou prefere uma reclamação trabalhista? Porque na hipótese de litígio, você vai ter que escolher o que você quer, não é? Então veja que o importante é a harmonia na relação jurídica das pessoas de quem eu tomo o serviço no início e não ir colocando todo mundo de sócio, porque na hipótese de ele não poder ajuizar uma reclamação trabalhista, por exemplo, para pedir vínculo, ele vai entrar com a dissolução parcial de sociedade. E eu lhe pergunto, qual é o investidor que quer colocar dinheiro numa empresa quando ele puxa a certidão a uma dissolução parcial de sociedade? Ninguém. Não é? Vamos aproveitar e fazer uma pergunta que tem a ver com a questão da segurança jurídica e com essa questão do investidor. Como que a gente consegue atrair, então, investidores para uma startup, para um novo negócio, gerando a segurança jurídica? Sim. O investidor, o perfil do investidor nos dias de hoje, ele é muito diferente do perfil do investidor de 10, 15 anos atrás, que é muito pouco tempo, não é? O investidor nos dias de hoje, ele cheira a falta de formalidade, ele cheira, né, ele já sente de longe quando o empreendedor ele não tomou as cautelas necessárias para abrir o seu próprio negócio. O investidor hoje ele está muito mais cauteloso do que antes. Ele muitas das vezes procura um advogado para saber se ele pode ou não investir. E por que isso? No Brasil, geralmente, os investimentos entre 50 e 700, 800 mil reais são feitos por investidores anjo. Às vezes um só, às vezes o conjunto de vários. Acima disso, você tem as aceleradoras, você tem os venture capitals, aí você tem outras modalidades de se investir acima disso. Mas o fato é que aquele investidor que faz aquele primeiro investimento entre 100, 200 até 800 mil reais, muitas das vezes ele faz o que a gente chama que é o contrato de mútuo conversível. Então ele diz assim, coloco dinheiro na empresa, coloco no que ele denomina de tranches, no que o direito denomina de tranches. Tranches, numa linguagem mais vulgar, seriam as parcelas, não é? Geralmente essas parcelas elas estão vinculadas a eventos futuros e incertos. Exemplo, se você conseguir escalar o teu negócio em X reais, em X adesões, eu colocarei mais uma parcela de 100 mil, por hipótese, né? E esse investidor, lá no final desse mútuo conversível, ele pode ou não fazer a opção por virar seu sócio. Ele não quer virar sócio de uma empresa que tenha reclamação trabalhista, que tenha autuação fiscal, que tenha uma dissolução parcial de sociedade, porque eu briguei com a pessoa que fez o meu aplicativo para celular, não é? Então, diante de tudo isso, o perfil do investidor é o perfil da pessoa que quer segurança jurídica e muitas vezes procura o advogado para saber se, em colocando ali algum real, no futuro ele vai poder ser sócio dessa pessoa. Imagina, eu fico sócia de alguém que está negativado no Serasa e fico também tendo vários outros investidores. A gente tem hoje no Brasil investidores que estão simultaneamente em 100, 200 empresas, às vezes com valores menores, não é? As grandes empresas existentes hoje, principalmente do mundo digital, todas elas nasceram muito pequenininhas e com investimentos às vezes de 100, 200 mil feitos por 3, 4 pessoas, não é? Paula, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação sua no nosso programa, convidá-la para novas apresentações aqui e debater sobre novos temas aqui no nosso programa. E eu gostaria de lhe dar a oportunidade de falar mais algumas palavras para os nossos telespectadores, caso você queira, para a gente encerrar. Ah, pois não. Eu quero fazer uma pequena observação. Eu tenho uma filha de 18 anos que está no primeiro ano de Direito, não é? Tem um outro pequeno que está vindo.
E eu gostaria muito, porque a nossa conversa não foi sobre juridiquês, como eu costumo dizer, foi sobre um pouco da vida, como ela se apresenta fora do nosso mundo aqui. E eu queria dizer aos meninos que tivessem disciplina, disciplina e disciplina. E que estudassem muito. Cada um desses aspectos que eu tratei aqui mereceria anos, às vezes décadas de estudo, não é? E os meninos hoje precisam estudar, 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 não é? Eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Tribunal de Justiça, agradecer ao Instituto dos Advogados de São Paulo, que acolhe a todos nós com maestria, não é? E nos dá a oportunidade de falar para todo mundo. Nós aqui lhe agradecemos pela participação do nosso programa. Está novamente convidada para novos temas. Sim, é um prazer. E nós encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.